Senhor Deus, chego a Ti nesta manhã para pedir a ajuda de sempre para fazer mais este trabalho, esta gravação, no assunto que vamos tratar nesta manhã. O Senhor possa estar me dando direção para este objetivo que queremos executar, que é divulgar acerca do reino dos céus, alguns adjetivos que muitas das vezes são acrescentados com o intuito de ser espiritual, mas o homem, a maioria das vezes, tem fugido deste propósito, e o nosso propósito conhece os nossos corações, que é de ajudar vidas, acertar na caminhada e a cada dia possam crescer em santidade, em sabedoria e em conhecimento. Nós te pedimos esta ajuda no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Eu hoje amanheci e me pus a meditar o que eu posso fazer para melhorar. Eu preciso aprender o gesto de amar. Só no amor perfeito eu vou conseguir chegar. Nesta corrida que eu estou, eu quero terminar. Vai ser maravilhoso esta vitória alcançar. E sempre guardando a fé para o meu Senhor agradar. Chegar no final da corrida, atrás eu não quero voltar. A vida curta neste mundo, eu preciso aproveitar. Os pecados que herdei, eu preciso dispensar. Se eu conservar comigo, vai me atrapalhar, porque no reino do céu não vou conseguir entrar. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos falar hoje de um assunto que está no meio das práticas dos cultos, mas sem mencionar e muito sem saber o que é. Vamos falar hoje do misticismo.
Então, para darmos início a este assunto, nós vamos estar lendo Mateus, capítulo 5, versículo 48, que diz o seguinte: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Aí alguém poderia questionar dizendo, o que tem a ver isto com misticismo? Porque quando pronunciamos esta palavra, nos vem o pensamento de os cultos dirigidos a entidades num campo que o homem julga ser espiritual. Mas para podermos entender este assunto melhor, nós precisamos de saber o que é a nossa língua, o que é compreendido na nossa língua esta palavra misticismo. Tendência para crer em entidades. Em primeiro lugar está na nossa língua brasileira, o primeiro lugar é isto. Segundo, forças sobrenaturais. Terceiro, uma pessoa que se comunica com entidades espirituais. E quarto lugar, viver de modo contemplativo. Será que dentro das igrejas evangélicas, dentro do povo considerado cristão, existe isto? Com certeza. Porque nós estamos olhando no primeiro campo das pessoas que mais fácil é entendido pelas pessoas. Vamos primeiro a este pensamento, nesta primeira colocação, tendência para crer em entidades. Então já nos leva lá para um centro espírita, mas não querendo denegrir ninguém, mas esta prática também existe dentro dos lugares conhecidos como igreja, inclusive as igrejas pentecostais, que é considerada pentecostais aqui no nosso país, tem muitas estas práticas. Agora nós vamos, para entendermos por que isto entra no meio das congregações, são elementos de cultos praticados pelos homens, porque o homem, ele nasceu dentro de uma tradição, e aquela tradição nunca saiu do coração, então a tendência dele é levar aqueles costumes consigo, porque ele não parou de crer naquilo que ele praticava no seu tempo de ignorância. No período que ali, recebendo dos pais, dos avós, dos seus antepassados, aquelas práticas, e muitas das vezes ele se simpatizou com a palavra das Escrituras Sagradas e decide prestar os seus cultos dentro de uma igreja evangélica, mas aquilo que está no coração dele, aquela prática sempre vai ser exibida a todo momento. Então, esta tendência a crer em entidade. Agora vamos para o segundo lugar, que é forças sobrenaturais. Esta ainda é mais constante ainda, porque a maioria do povo que entra em um culto, o primeiro pensamento dele é: hoje eu quero ver Deus falando comigo, quero sentir Deus falando comigo.
Nós hoje nós não colocamos nem o versículo, mas uma parte muito explorada dentro das Escrituras, lá no Velho Testamento, foi a respeito da vida de Saul. Saul é aquele que foi indicado por Samuel, indicado por Deus a Samuel, que era para ungir ele rei de Israel. Portanto, o primeiro rei em Israel tinha o nome de Saul. E aquele homem foi ungido rei, e a palavra diz que ele tinha uma beleza física que era diferente dos demais, tinha um porte de acordo com o que o homem deseja, aquele porte daquele homem forte, alto, uma beleza física. Então, quando Israel pede um rei, o nosso Deus, o nosso Criador, ele conhece a intenção do coração do homem. Então, se o homem estava pedindo, mesmo não sendo algo de muito proveitoso na carreira, na caminhada do povo de Israel, mas Deus cumpre o gosto do povo e unge aquele homem de acordo com o coração dos homens que estavam pedindo um rei para ser iguais às outras nações. E por que nós falamos de Saul? Saul foi além de ser o primeiro rei ungido em Israel, ele foi bem tendencioso a estas coisas, inclusive quando Deus se negou de falar com ele, aonde ele foi procurar ter uma resposta? Lá no centro espírita, ali querendo saber qual era o que tinha sido reservado para ele naquele centro espírita por uma pitonisa. E foi um dos atos do misticismo bem a caráter do que o homem entende. Agora vamos para o terceiro ponto, que diz uma pessoa que se comunica com entidades espirituais. Foi no caso que aconteceu com Saul. Ele queria saber, e quando a pitonisa pergunta a ele quem que ele queria ouvir, ele diz que era Samuel. Samuel já era morto nesta época que aconteceu isto. E ele, ali, com toda certeza, foi o adversário que usou a própria boca de Saul. Ele ouve a sentença dele na voz de Samuel, pensando ele que era Samuel. Mas nós sabemos que aqueles que já partiram estão do outro lado, eles não voltam aqui. Seja ele profeta, seja ele um pai de santo, seja ele um pastor, seja ele quem for. Ele não volta para falar com ninguém. Então, mas ele estava crendo ali que estava ouvindo algo espiritual, e era espiritual, apesar de não ser da parte de Deus, mas ele ouviu, e ouviu da boca ali, na voz daquela entidade que foi invocada naquele centro, a sua própria sentença. E o quarto lugar, viver de modo contemplativo. É aquele que está gravado no coração. Isto é o conhecimento que nós temos na nossa língua portuguesa brasileira. Agora, vamos partir 3 pontos também de conceitos. É crença, primeiro, crença de uma realidade sobrenatural e misteriosa. Porque as pessoas, a maioria das vezes,
ele não sabe qual foi aquela fonte que ele recebeu esta profecia. E este é um ato que acontece também dentro das denominações evangélicas, que muita gente vai ali porque ali acha ter uma profetisa, acha ter ali um profeta, e ele quer ver o seu futuro, o que está reservado para ele. Então, esta prática não é só exibida lá dentro de um centro espírita, mas também dentro das congregações evangélicas, que é conhecida pelo homem como religiosos. Por que eu falo conhecidas? Porque a maioria das vezes isso é pura tradição, e o homem conhece como religião, mas não é religião, é uma tradição. Então, os conceitos, o primeiro deles, crença de uma realidade sobrenatural e misteriosa. Misteriosa porque ninguém sabe, ninguém conhece a fonte daquilo, a verdadeira fonte que está surgindo, queira estar dentro de um centro espírita ou dentro de no meio de uma reunião onde o homem tem desejo de cultuar a Deus, mas ele vai ali mais para uma consulta espiritual, e é um meio muito explorado entre o neopentecostalismo e entre os pentecostalistas que se consideram assim, porque eles acham que ali toda sorte de revelações, e o adversário da alma do homem, ele aproveita este embalo para estar ali sugerindo as suas mentiras, suas falsas profecias, ou melhor dizendo, para sermos bem claros, as suas falsas revelações. Segundo lugar do conceito, êxtase místico. Eu já presenciei algumas vezes em cultos que ali há alguns elementos, membros daquela congregação, que dizem que são arrebatadas em espírito, fica ali deitado, muitas das vezes as mulheres se descompostas no chão e dizem que estão sendo levitadas. Isso não passa de um êxtase místico. E muitas das vezes coloca a culpa no Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo nem ali está. E isto não acontece só lá dentro dos centros espíritas de candomblé, umbanda ou mesa branca, conforme eles intitulam, mas é um êxtase místico, porque ninguém sabe a verdadeira fonte daquilo. E o terceiro conceito chama-se intuição ou união com o divino ou com Deus. Ali recebem nos centros espíritas vários nomes ou apelidos, sei lá como é. Só que eles acham que é algo divino, que muitas das vezes não passa de um enganador. E aquilo muitas das vezes é para conquistar pessoas para inchar aquela congregação. E nesse inchaço, aquelas lideranças sempre, o seu objetivo é tirar proveito. E ainda tem outro lado que nós devemos ter muito cuidado, são com aqueles que são instrumentos de Satanás. Está ali, muitas das vezes, com a palavra macia, mas enganosa. Uma palavra suave,
mas sem amor. Então nós encontramos tudo isso. Aí agora nós poderíamos perguntar, mas o que tem a ver Mateus, o capítulo 5 de Mateus, o verso 48, que foi lido? O que a Bíblia fala a respeito disto? Vamos repetir o versículo. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E como fazermos isto? Ser perfeito, buscando a perfeição em Deus, no Espírito Santo. Algo que eu tenho falado com certa frequência nesses dias é acerca dos dons espirituais, de onde parte, em cima dos dons espirituais, que parte ali muitas profecias de engano, e até profecias verdadeiras mesmo, parte ali, mas para que nós saibamos se está vindo dos céus ou se está vindo do inferno. Então, nós precisamos estar nesta perfeição. Então, como vamos alcançar isto? Buscando sabedoria, que está lá embutido dentro daquela lista de dons espirituais, que o próprio Paulo, ele exorta a igreja de Corinto. Então, nós precisamos estar buscando sabedoria. E o outro dom que não é falado quase vezes nenhuma, quase ninguém ensina a respeito dele, é o discernimento de espírito, que neste tempo do fim é propício para termos discernimento destas coisas. Então, isso nós estamos buscando a perfeição que é do Pai, que é de Deus, o nosso Pai que está nos céus. E o quarto lugar, o que é ser místico? Alguém que se sente seduzido por Deus. Aí entra mais uma vez aquilo que dentro das congregações, nos meios pentecostais ou neopentecostais, eles exploram muito isto, que é Deus que está falando. E muitas das vezes, a maioria das vezes, Deus nem ali está. Porque corre o grande risco daquele grande dia, fala só, olha, Senhor, eu profetizei, eu preguei, eu cantei louvor, eu curei, expulsei demônios. E a resposta de Deus fala assim, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então nós temos que ter muito cuidado, estar sempre consagrando as nossas vidas. Agora alguém poderia perguntar, mas como consagrar nossas vidas? É sempre voltado para o reino dos céus. E isto, aí nós vamos conhecer o que é verdadeiramente a sedução de Deus para com o homem, que é sempre buscando a resposta de Deus, mas uma resposta verdadeira, não através de coisas místicas que nós vemos acontecer várias e várias vezes dentro das congregações. E em seguida vem a mística cristã. Gera um conceito íntimo. Esse é o quinto lugar. Agora vamos dizer assim, que conhecimento íntimo. Conhecendo as Escrituras, buscando entendimento, a orientação do Espírito Santo, então nós vamos saber nos colocar numa posição
a qual agrada a Deus. Agora, quinto lugar. O que o misticismo defende. E a busca para alcançar comunhão ou identidade com Deus, com uma espiritualidade verdadeira. Então, o que nós temos que então é buscar na palavra da verdade. O próprio Jesus, numa gravação anterior a esta, nós falamos que ele é o caminho, ele é a própria verdade, além de ser a nossa vida eterna, que está tudo contido nele. Então, o que é que o místico defende? É a busca para alcançar comunhão. Então, esta comunhão, ela é necessária na vida do crente, na vida do servo de Deus, na vida daquele que está caminhando para a eternidade. Isto é algo que é louvável buscarmos esta prática, este aperfeiçoamento. Então, é buscar a espiritualidade verdadeira. 2 pontos muito importantes nesta busca é a busca, conhecimento e sabedoria, que está exatamente naquilo que nós acabamos de falar acerca dos dons espirituais. 1 Coríntios 10:16 nos traz uma informação muito importante pelo apóstolo Paulo, que diz o seguinte: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Jesus? É de Jesus Cristo? E o pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Então, neste corpo, onde estão sendo realizados cultos, ele precisa ser racional. É um culto com consciência que estamos fazendo ali a vontade de Deus. Não é buscando coisas que nós não conseguimos entender para podermos nos isolar deste misticismo que a tradição traz para dentro das congregações. Então, é só sabendo, porque na nossa própria língua ela dá este conceito de ter uma comunhão íntima com Deus, uma comunhão verdadeira com Deus, aonde ele possa estar falando e nos alertando totalmente acerca da nossa santificação. Então, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala, e 2 Coríntios 6,14, também tem algo muito importante que diz assim: não prendais a um jugo desigual com os invisíveis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, aqui Paulo, em 2 Coríntios 6,14, ele chama a atenção exatamente daquilo que nós falamos. Porque este misticismo, ele traz uma mistura que é confundida dentro das congregações, e nós precisamos ter
sabedoria para discernirmos o que vem de Deus e o que não é de Deus, ali para não sermos enganados, como o próprio Saul foi enganado no seu próprio conceito de entendimento, aonde buscar uma resposta de Deus, aonde Deus não vai falar, que é lá junto da pitonisa. Então, o apóstolo Paulo, ele deixa isto bem claro neste versículo de 2 Coríntios 6,14. E agora ainda 2 Coríntios 13,13, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo é o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Então ele encerra o capítulo 13, porque o último versículo, o 13, ele encerra esclarecendo isto, nos dando, inclusive, uma ótima sugestão para entendermos o que é nossos cultos, qual o objetivo dos nossos cultos, que é adorar o Senhor em espírito, em verdade. E temos que nos conscientizar que nós somos a igreja, nós não estamos na igreja. Porque aquele que está, ele pode sair. Mas quando nós somos igreja onde estivermos. Queira numa fila de uma caixa de mercado, queira conversando com a nossa família, queira conversando com o vizinho, um amigo. Então, nós precisamos ter esta consciência. Então, 2 Coríntios 13,3 diz assim, que falou exatamente isso. A graça do Senhor Jesus Cristo é o amor de Deus. E a comunhão do Espírito Santo. Então, para termos uma vida espiritual perfeita, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Seja com vós todos. Então, seja com toda a congregação. Então, precisamos estar buscando, sabendo o que é que nós estamos fazendo, as práticas que estamos vivendo nos nossos cultos, se é um culto racional ou um culto irracional, fazendo coisas que nós não sabemos nem o que estamos fazendo. Então, esta é a palavra desta manhã, falando um pouquinho do misticismo que existe entre as congregações em um modo geral. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos por mais este trabalho realizado e agora pedindo que através do Teu Santo Espírito possa estar chegando à mente daqueles que necessitam deste esclarecimento. Nós encerramos no nome do Senhor Jesus. E que eu quero ainda pedir mais uma vez que todos aqueles que tiver contato com estes vídeos possam estar enviando a mais pessoas. Não é com o objetivo de um crescimento na rede, no canal. E nós não estamos dando importância a isso. A nossa importância é esclarecer acerca de uma vida, de uma caminhada em direção ao céu. Uma caminhada, um retorno à comunhão com Deus. Então, quanto mais pessoas estiver ao alcance disto, nós não estamos inventando nada de nós mesmos. Nós temos observado o que tem acontecido ultimamente e temos a intenção de ajudar espiritualmente
aqueles que pudermos.